Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aos nossos Minutos de Autismo. Estamos na temporada 5, que trata das comorbidades no autismo. E dentro do tema das comorbidades, reservamos um bloco de 3 episódios para falar dos transtornos alimentares no TEA. No primeiro episódio, vimos que o grande problema nessa área é a alimentação muito restrita, muito limitada, que prejudica a saúde das pessoas autistas. E também vimos como, para elas, a alimentação pode ser afetada pela questão sensorial e pela cor. Neste episódio, a professora Rita Jordan vai explicar a dificuldade das pessoas no TEA com a deglutição. Muitas pessoas com autismo não conseguem engolir, com a necessidade de ter os alimentos rigorosamente separados e não misturados, com o material dos utensílios, garfos, facas, colheres, e com as diferentes texturas dos alimentos. Muitas pessoas com autismo têm dificuldades com o processo de deglutição e descrevem em detalhes como isso é difícil. Algumas crianças comem de maneira contínua, ou seja, elas não colocam a comida na boca, mastigam e engolem para depois seguir para a próxima porção. Embora os adultos peçam que elas façam isso quando comem, elas parecem resistir. É como se usassem uma colherada para forçar a comida que já está na boca a ser engolida. Parece que não conseguem engolir enquanto não colocarem mais comida na boca. Se não entendermos isso, vamos tentar forçar a pessoa a engolir, quando na verdade ela não consegue acionar esse mecanismo sem pôr mais comida na boca. Muitas pessoas usam água para empurrar a comida em vez de engoli-la. Precisamos saber que essas dificuldades existem. Algumas pessoas usam medicações que acabam ressecando a saliva e por isso precisam beber líquidos enquanto comem. Isso também precisa ser considerado. Outro problema possível é a mistura de alimentos. Por exemplo, a pessoa sabe que vai comer vagem e purê de batatas e se prepara para comê-los separadamente. Se forem servidos no mesmo prato e os alimentos se misturarem, ela não consegue mais comer porque os sabores se confundem, as sensações visuais e gustativas mudam. Então, para resolver certos problemas, talvez seja necessário ter o cuidado de servir a comida sempre bem separada. As dificuldades podem ter a ver com os utensílios. Muitas pessoas não suportam a sensação causada por utensílios metálicos na boca. Por isso, é importante disponibilizar talheres feitos de outros materiais, como plástico ou osso, por exemplo. Um dos países onde mais vi crianças comendo aparentemente sem maiores problemas foi no Japão. Lá, a comida geralmente é servida em bentôs, que são marmitas com divisórias. A criança tem salada em um compartimento, o arroz em outro e a carne ou o peixe em um terceiro. Assim, cada alimento fica sempre bem separado do outro. Além disso, no Japão, se come com hashi. Eles dificilmente são feitos de metal e também possibilitam que a comida seja raspada com os dentes da frente. As pessoas com autismo muitas vezes comem raspando os alimentos com os dentes porque não suportam a sensação da comida no lábio inferior. Em países onde se usa garfo, faca e colher, essa maneira de comer geralmente não é bem aceita. No entanto, muitas pessoas com autismo comem assim porque não suportam a sensação. Então, bentôs seriam uma ótima alternativa para as pessoas autistas. É importante fazermos o possível para ajudá-las a comer de forma que se sintam confortáveis. Um dos grandes problemas que influenciam a alimentação não é tanto o sabor, mas a textura. Algumas crianças, de fato, não toleram certas texturas
E isso muitas vezes tem relação com problemas de deglutição e coordenação, e também com o ajuste a diferentes texturas. Conheço uma pessoa que adora iogurte e adora morangos, e fica muito feliz quando come cada um separadamente. Mas ela não consegue comer iogurte de morango, porque não consegue lidar com a experiência de encontrar, de repente, um pedaço de morango dentro de uma textura tão homogênea como a do iogurte. Ela tem medo de se engasgar e até de morrer. A experiência de se engasgar é tão assustadora para ela que ela não consegue comer iogurte de morango. A gravidade dessa aversão e incapacidade para lidar com texturas diferentes ficou muito clara para mim numa situação que aconteceu com essa mesma pessoa. Ela foi passar o Natal na casa dos pais e o pai estava doente naquele momento. Era inverno e o dia estava muito frio. Ela quis fazer algo para o pai e a mãe sugeriu que preparasse um sanduíche de geleia de morango. Era uma geleia de morango caseira de que o pai gostava muito. Ela própria nunca tinha comido essa geleia por causa do problema de ter que lidar com eventuais pedaços de morango que pudesse encontrar. Ela também nunca tinha feito um sanduíche de geleia de morango, embora fosse perfeitamente capaz, física e cognitivamente, de preparar sanduíches. Quando começou a fazer o sanduíche, ela percebeu que não fazia ideia de como colocar a geleia de morango sobre o pão. Ela não sabia o que fazer com os pedaços de morango, quantos pedaços deveria colocar, como espalhá-los, qual a quantidade de geleia, etc. E ficou tão angustiada com essa confusão e incerteza que saiu correndo de casa. Ela estava sem casaco, era inverno e fazia muito frio, e ela ficou na rua por 36 horas. Surpreendentemente, ela não morreu de frio. Ela ficou fora de casa, apavorada demais para voltar. Como explicou depois, o medo dela era que a mãe pudesse exigir que ela terminasse o sanduíche. Então esperou para voltar quando calculou que as bordas do pão já tivessem secado, porque assim não teria que fazer o sanduíche. É triste o que aconteceu, mas ela tinha tido uma educação bastante rígida e a mãe tinha ensinado que nem sempre ela podia fazer tudo o que queria, que havia certas coisas que ela tinha que fazer. E naquele momento, essa jovem não sabia quais seriam as consequências do que ela tinha feito. É claro que ninguém esperava essa reação extrema. É uma coisa espantosa. Como a questão da textura dos alimentos pode impactar a vida de uma pessoa com autismo. No próximo episódio, a professora Rita Jordan vai explicar, entre outras coisas, como crianças autistas tendem a usar os transtornos alimentares para assumir controle sobre o ambiente. Não perca. Encontro você lá. Fique bem.